Bom, notificação compulsória é um decoreba. Então, não tem muito o que fazer em relação a vocês. Apenas torcer para dar tudo certo. Vocês têm uma lista de 40 agravos, mas que muda. Então, vocês têm que ficar de olho para o que está acontecendo. Por exemplo, chikungunya já entrou em notificação compulsória. Zika, né? Febre amarela entra em notificação compulsória. Então, vira e mexe, a lista muda, tá? De acordo com as endemias, por exemplo, a Zika entrou por conta da microcefalia, que foi observada. Então, entrou em notificação compulsória, tá? Então, tem essa lista. Na época do manual da Anvisa, a febre amarela já era. Por quê? Por ser rara. Então, quando ocorre a ocorrência quando tem a ocorrência de febre amarela, você já deveria reportar, certo? Porque é um dano de notificação compulsória, independente da endemia. Mas, por exemplo, Zika, né, chikungunya, que são doenças recentes, que dizem que até vieram na época da Copa para o Brasil, né, vieram da África na época da Copa, você tem que reportar. Então, essa lista muda. No manual da Anvisa tem 40. Então, mas isso aí acaba mudando. Então, essa questão da Marinha de 2013 foi baseada no manual da Anvisa. Então, você tem que saber de acordo com o que está no manual e não com a atualidade, certo? Então, qual dessas não é de notificação compulsória? Carbúnculo porque é uma coisa que você não sabe nem o que é. E tem várias na notificação compulsória. Por exemplo, tularemia, né, que é a doença da tula. Uma pessoa chamada tula. Dengue, sarampo. Também. Impetigo contagioso. Eu não sei decorar, gente, desculpa. Não. Dengue carbúnculo, eu sei que rubéola também, por conta do dano nas grávidas. Então, é o impetigo. Isso aí eu não sei decorado, eu não sou concurseira, desculpem. A lista é muito grande. Mas se cair febre do Nilo, eu sei que ela é. Entendeu? Essas assim mais extensas, eu sei que é. Tá. Outra coisa que cai muito, isso aí cai muito, tá? Que é a esterilização. Então cai autoclave, quanto tempo? Isso cai. Então, quando esterilizar? A gente tem que classificar o material de acordo com o seu grau de necessidade de esterilização. Para isso, essa classificação crítico-semicrítico. Porque o crítico, que você tem alto risco de infecção, você esteriliza. Sempre. Exemplo, agulha, seringa, tudo que penetra em osso é tecido conjuntivo. Por quê? Porque no osso você não tem bactéria, não tem microbiota, você tem na mucosa. Se você penetra no osso, você pode levar patógeno de fora para dentro. Então você tem que autoclavar, certo? Quer dizer, já estou dando spoiler, que autoclava, você tem que esterilizar de algum modo que você esterilize, não necessariamente autoclava. Semicrítico, entra em contato com membrana mucosa íntegra e pele não íntegra. Então você faz uma desinfecção de alto ou médio nível ou esterilização. Aqui é aceitável, por exemplo, deixar no ácido peracético. Não precisa necessariamente você esterilizar, certo? É aceitável a desinfecção de alto ou médio nível. Exemplo, espelho clínico, moldeira, condensador. Entra em contato com a mucosa, mas em geral não gera uma solução de continuidade. E artigos não críticos, baixíssimo risco, que é, por exemplo, o equipo. Então a gente faz o quê? Uma limpeza e desinfecção, tá? Então a gente não autoclava o equipo, por exemplo. Tá? Pote Dappen, placa de vidro, arco de Young. Eu autoclavo arco de Young, mas enfim, você pode não autoclavar. Então caiu na prefeitura de Niterói, né? Instrumentais de naturezas diversas que exigem esterilização ou uso único, porque tem isso, pode ser descartável, né? Pode não ser esterilizado. São artigos o quê? Críticos. Então essas questões existem, são unicórnios, mas existem.
Desinfecção é o processo que você tira tudo menos os esporos. Por que a gente esteriliza? Porque a esterilização, ela mata os esporos. O que são esporos? Formas resistentes bacterianas, que não sai só desinfectando. É a principal diferença, tá? Não é a única, é a principal. Você desinfecta com alto, médio e baixo nível. Quanto maior o nível, maior o número de micro-organismos que você retira, certo? Em geral, se preconiza que você use de médio a alto nível, que são os que a gente usa com mais frequência, como o álcool, por exemplo, tá? O álcool, ele mata quase tudo, mas ele não mata esporo, tá? Ele é um ótimo germicida a 70%, que é o que a gente usa. O modo de usar o álcool é um modo que ninguém faz. Na faculdade a gente faz porque tem que fazer o que é certo, mas no consultório a gente não faz. Que é friccionar 3 vezes, sendo que tem que intercalar, secar. Fricciona tudo, espera secar. Fricciona de novo, espera secar. Fricciona de novo, espera secar. Tá? Falo totalizando 10 minutos, ou seja, você tem que passar 3 minutos mais ou menos, aproximadamente friccionando cada etapa, mais 1 minuto de descanso. Indicação de uso: nível médio de artigos metálicos, superfícies e tubetes de anestésico. Veja que o tubete não é para imergir. Seria, por exemplo, você passar uma gaze com álcool na superfície do tubete. Friccionar 3 vezes, tá? Características: ele é volátil, a gente já sabe que o álcool evapora. Ele é inativado por matéria orgânica. Você não pode passar se estiver sujo, porque ele não vai ter ação. É inflamável e resseca plásticos. Daí aquela questão dos periféricos do equipo, tá? Mas em compensação, você pode usar em artigos metálicos. O que você não pode usar é hipoclorito, porque hipoclorito é corrosivo para metal. Porque hipoclorito em geral é melhor que álcool, certo? Ele mata uma certa quantidade de esporos. Ele é considerado esporicida, mas ele não esteriliza, tá? Porque ele não tem uma eficácia 100% em esporos, mas ele é mais efetivo do que o álcool. A concentração é 1% e você mergulha. Daí a gente não faz em bancada, a gente tem como mergulhar a bancada em hipoclorito, tá? E metal não é indicado. O glutaraldeído é o melhor, porque ele quebra o DNA, o RNA e síntese proteica de diversos micro-organismos. Ele tem uma ação em esporos bem maior do que o hipoclorito. Mas o glutaraldeído, ele é muito tóxico. Então, ele caiu em desuso por ser tóxico para a equipe, né? Para a gente e para atendente, que ele libera vapores, tá? O ácido peracético, ele também faz uma desinfecção de alto nível. Coisas importantes, tá? Concentrações. Ele é usado a 2% para desinfecção. É isso que vocês têm que sublinhar. O ácido peracético você usa de 0,01 a 0,2. Veja que usa bem pouca concentração. Por quê? Porque ele é muito efetivo. E hoje é mais usado em consultório ácido peracético. Ele é mais caro do que álcool, mas ele rende bastante. Você dilui e ele rende muito, tá? E ele é muito efetivo. Você faz a imersão. É o que a gente chama de detergente enzimático, tá? É um dos. Não forma resíduos tóxicos e é efetivo na presença de matéria orgânica. Rápida ação em baixa temperatura, instável quando diluído e corrosivo para alguns tipos de metais, o que pode ser modificado no pH. Mas aí, desinfectar é importante. O que a gente pode usar para desinfectar? Álcool, hipoclorito, glutaraldeído e ácido peracético. Sendo que o ácido peracético é o de maior nível, porque você pode usar na menor concentração, que é de 0,001, tá? Antes de esterilizar, você sempre tem que limpar. Você não pode, mesmo que tenha sido só saliva, jogar dentro do pacote e esterilizar. Por quê? O calor da autoclave não vai conseguir penetrar se tiver película de sujidade no material. Então, sempre tem que proceder com a limpeza, porque reduz a carga, tira a matéria orgânica. Tem que ser feita de EPI impermeável, tá? O instrumento com mais de uma parte tem que ser desmontado e tudo tem que ser aberto. O carpulho tem que ser aberto, a tesoura tem que ser aberta e de preferência proteger as pontas. Você pode imergir em solução aquosa com detergente neutro ou enzimático,
tá? O detergente enzimático é bom, mas ele não é obrigatório. Eu posso, por exemplo, sei lá, se a pessoa, ao invés de lavar com sabão, tudo, fez só uma avaliação clínica, pegar aquilo ali e passar um álcool. Não, porque tem matéria orgânica. Tem que passar de qualquer forma. Tem que ter a ação do detergente. Tem. Do detergente e sabão. Acho que como é que é aquele líquido rosa? Faz muito pra deixar alicate, coisa assim. É, tipo glutarodeído, né? Só que o glutarodeído é tóxico. Em geral, a gente não tem mais ele no consultório. Mas você pode passar ácido peracético, pode passar hipoclorito, se você quiser, rapidamente, porque ele é efetivo em matéria orgânica, o álcool não. Mas aí eu poderia fazer isso, aí seca e autoclava. Pode. Porque se você retirar toda a matéria orgânica. Mas o ideal é lavar, tá? Isso acontece muito quando a gente deixa cair, né? O material no chão. Porque aí você nem sujou, mas enfim, você sujou. Enxágue, água potável, tá? Aí ele fala que a qualidade da água tem relação com a durabilidade, mas a qualidade da água é aquela que está na pia e a gente não controla. Artigos com lúmen devem ser enxaguados em bicos de água, ou seja, sugador. A gente faz o quê? A gente liga o sugador e coloca ele em contato para a água passar por dentro. Porque não adianta nada você colocar um negócio com lúmen dentro do detergente enzimático com aquela camada de sangue lá dentro. Mangueira, a gente coloca para aspirar, né, para a água com pressão passar dentro. Senão não limpa, não tem como. Você esteriliza, é o que a gente fala, que a gente sempre faz essa prática na faculdade. Você esteriliza um pedaço de sangue. Em cima do sangue está estéril. Mas se você tirar o sangue, embaixo do sangue tem micro-organismo, o que é bizarro, né? Mas realmente em cima está estéril. Mas é só aquela casquinha sair e... Entendeu? Porque ele só vai superficialmente, ele não atravessa a matéria orgânica. Secagem, você pode fazer com um pano limpo, pode usar uma secadora ou a estufa. Que é a estufa que ficou abandonada, você já tinha comprado, né? Você é muito velho e na época você comprou, você pode usar a estufa para secar o material. O que se faz hoje, o padrão ouro, é autoclave. Então, sempre que possível, autoclavar tudo, tá? Qual o problema da autoclave? Em alguns momentos... que ela tira o fio, né, de corte dos instrumentais, cureta de pedra, tem que ficar sempre amolando, e outras, tesoura. Sempre você pode colocar tanto no papel crepado quanto no envelope. O importante é que não tenha ar dentro, tá? E selar, se for o preconizado pela Anvisa, se você usar envelope, você usar seladora e não fita, para conseguir vedar 100%, né? Tem caçadoras bem michuruca que faz só aquele beijo no negócio e quando você vai, já rasgou. Então tem que usar uma boa seladora e que tenha uma faixa de 1 centímetro de selagem. Então tem que ter, não é só aquela coisa fininha, tem que ter uma faixa de selagem, tá? Que garanta que aquilo está vedado. Ou reforçar com 2 ou 3. Né? Fazer 3 vedações. Então, professor, digamos que esses papéis que você coloca, porque quando muda de cor, indica que houve a esterilização, não é isso? A gente vai ver isso já já. Mas aí, se tivesse tal desse ar dentro, então, mesmo mudando a cor, não foi esterilizado? Não, o ar, ele dificulta. É bom que você retire, mas ele não impede que esterilize. É um procedimento para você padronizar todos os seus pacotes. Você coloca, aí você alisa e sela. Você nem sempre consegue tirar todo o ar, fica um resquício de ar, você não consegue deixar vácuo. Mas é ideal que você não faça uma bolha de ar muito grande dentro. Porque o que acontece? O pacote ele vai fazer bolha de ar. Então você tem que deixar margem para que ele cresça e desça, certo? Porque vai entrar o ar, ele vai crescer e depois o ar vai sair. E é isso que esteriliza, é o ar quente. Você, para esterilizar, daí, por que eles são de alto nível, né? O glutaraldeído você pode usar para esterilizar. O que vai variar da esterilização para a desinfecção? O tempo. Tá? Então você vai deixar 10 horas para esterilizar no glutaraldeído, mas ele esteriliza, está considerado estéril quando sai. Só que aí você não pode armazenar. Certo? Na autoclave você tem um pacote, você esteriliza, você consegue armazenar vários pacotes. Qual a validade do pacote? No manual da Anvisa não tem.
Isso depende. Em geral, a gente fala 1 mês. Eu sempre uso pacote de 1 mês? Não. Mas na faculdade, por exemplo, a gente fala 1 mês. Tá? Que é o consenso geral acadêmico. Que o pacote vale 1 mês. Isso pode ser mudado com... Você não guarda no armário. Aluno gosta de enfiar coisa em mochila. Pacote molha. Tá muito calor, tá muito frio. Isso varia. Em geral, padroniza-se 1 mês. Tá? Eu sei que grau é caro. E não pode reaproveitar o grau. Reforçando. Não se pode reaproveitar o grau. Já trabalhei numa clínica popular recém-formada, que a atendente chamou a atenção que eu estava rasgando o grau. Que não era para rasgar o grau. Foi isso com vocês? Eu pensei que era só comigo. Eu fiquei assim, gente, eu sou tão vítima do destino. Que humilhação. Mas eu saí da clínica. Não por isso, porque arrumei coisa melhor. Mas eu fiquei assim, gente. Aí eu tirava, né, o papelzinho, gente, tô fazendo uma coisa errada. Não me prenda, que eu sou pobre. Né? Por quê? Pode até autoclavar. Mas qual o problema? O papel molha, pode ter reentrâncias no papel. Você perde o controle físico do lado, né? Porque ele já foi, o plástico perde a resiliência dele. Você vê que quando ele sai, ele está todo deformado, porque ele esquentou e voltou, então perdeu totalmente as características. Então você pode até autoclavar, esterilizar, mas você não garante que completou o ciclo e realmente esterilizou, tá? O método físico é o vapor saturado sob pressão, que é a autoclave, tá? Os artigos metálicos podem ser esterilizados aí. E os plásticos, a maioria também não é termossensível. Hoje em odontologia a gente consegue esterilizar. Se tiver um plástico que seja termossensível, você pode esterilizar com glutaraldeído e ácido peracético, tá? A autoclave, ela destrói micro-organismos como? Isso é importante. Temperatura, pressão e umidade. São 3 fatores, tá? O que ele faz? Ao aumentar a pressão, ela esmaga as proteínas e as bactérias, esmaga tudo e desnatura a proteína. Lembra da biologia? Que tinha a proteína quando a gente aquece, desnatura? Então acontece isso, ela aquece e mata a bactéria, coagula. Existem 3 tipos de autoclave no mercado. No Brasil, a mais usada é a gravitacional, que o ar se move como gravidade entre as prateleiras. Tá? Tem a pré-vácuo, que usa bomba a vácuo, e o ciclo flash, que é o que se chama de ciclo de emergência, que você coloca só tem aquele material, né? Você é muito pobre, e aí você deixou cair no chão e você quer um ciclo rápido, tem essa possibilidade desse ciclo flash, tá? Mas que não é para ser usado como rotina. Esses são os valores que vocês têm que ter em mente, lembrando. E qual a diferença entre eles? Você vê que tem no primeiro 1 atm e 2 atm, ou seja, a pressão muda. Se você aumenta a pressão e aumenta a temperatura, você diminui o tempo, certo? Então essas são inversamente proporcionais. Aumentou a pressão e aumentou a temperatura, diminui o tempo de esterilização. Então isso é importante, tá? Material embalado não pode passar de 2/3 da capacidade interna da autoclave. Manter espaço entre os 20 e 25 milímetros entre todos os pacotes. E as embalagens compostas por papel e filme, grau cirúrgico, é papel e o filme por cima, sempre o papel fica para baixo. Por quê? Porque o plástico infla, então o plástico fica para cima, tá? O papel para baixo. Estufa, a gente não usa mais. Por quê? Porque não é confiável. A gente usava na estufa, botava uma caixa, você podia abrir, depois não sabia quando autoclavou, esterilizou na estufa, abria, botava, não tinha um indicador preciso, né, como na autoclave. Ela hoje é indicada só para óleos e pós e para secagem também, né? Como eu falei, a gente pode usar. Por que não é confiável? Porque elas não são automatizadas como a autoclave. A autoclave, ela é automatizada, tem um registro preciso do ciclo. Entra no ciclo, sai, você não pode abrir no meio, porque tem uma pressão lá dentro. A estufa, meu amigo, você não, tá demorando muito, tô precisando usar esse material. Abre e usa, entendeu? A autoclave, você não pode fazer isso. Então, esse é um dos motivos. Glutaraldeído, o que cai no concurso? Até botei, observação. Para esterilizar são 10 horas. Lembra que ele é desinfetante? Desinfetante são 30 minutos. Imergir por 30 minutos. Então, o tempo é a diferença da sua efetividade. Você enxágua
limpa, mas você tem que usar na hora, porque você não pode armazenar, tá? E aí você tem que ter um ambiente com boa ventilação por causa dos vapores que ele emite. O ácido peracético, mesma coisa. A esterilização, você pode monitorar, que foi o que ela perguntou, de diversas formas. Físico e químico. E biológico também você pode monitorar. Até teve ano passado um aulão, me senti muito diva, porque no aulão da Marinha caiu a questão que eu falei, né? Eu falei assim, isso eu acho que vai cair. E caiu, eu me senti muito imaginar. Mas é porque com o tempo você dando essas aulas e vendo questões, você vai vendo umas tendências de cobrar. E eu imaginava que seria muito provável cair e eu acertei. Tá vendo? Aprimora e pisa nos outros cursinhos. No físico, você vê variáveis físicas, obviamente. Então, temperatura, pressão e tempo. No químico, você tem a mudança de cor em relação ao vapor, indicadores químicos que reagem a essas mudanças físicas. A gente vai ver o porquê, né? Como isso é feito. Por exemplo, classe 1 é a fita. Conforme aumenta a classe, aumenta a complexidade. A classe 1 é o mais simples, é a fita. A fita muda de cor. Aí você fala, a fita mudar de cor quer dizer que esterilizou? Não. Ela indica o quê? Que em algum momento a temperatura foi atingida. Certo? Ela indica só isso. Foi para um autoclave e a temperatura foi atingida. Ela é mais usada porque é mais prática, mais barata e indica a temperatura, que é importante, tá? Tá aqui. E também aqueles indicadores laterais do grau. São indicadores 1. A esterilizar tem que ficar nesse tempo, é isso? Então, isso não pode dizer que ela garante... Exatamente, tem que ter a pressão e tem que ter o tempo. Não é só a temperatura, ela só indica a temperatura. E aí, por exemplo, no grau você vê que mudou de cor, então quer dizer que já foi usado. É uma forma de controle. Esse que caiu, Bowie e Dick, né, que é o classe 2, que é o que a gente não usa, né? Que é para bomba a vácuo. Autoclaves que funcionam a vácuo. Para que serve o Bowie e Dick? É usado no primeiro ciclo. Por quê? Mostra que não ficou ar do dia anterior. Então é sempre usado no primeiro ciclo. E foi isso que caiu na Marinha. Tá? Quando usar esse teste. É usado, ele muda de cor, indicando que tem ar do ciclo anterior. Que não é para ter. A autoclave tem que ser completamente esvaziada. Tá? Então é esse teste. Bowie e Dick. David Bowie. Classe 3. Indica parâmetros únicos também. Também indica temperatura. Assim como classe 1. Mas não é usado por conta de seu custo. E o classe 1 é tão preciso quanto. Tá? Então não tem vantagem sobre o classe 1. Então classe 1 geralmente é mais usado. Classe 4. Aí já vai aumentando. Ele indica tempo e temperatura. Então ele é mais preciso do que só a fita. Que é um exemplo aqui, uma fita vapor indicadora que indica tanto tempo quanto temperatura. Porque ele só vai chegar naquela cor se a temperatura for mantida. Não é só ela chegar na temperatura. Tem que ter um tempo sendo mantida. E o classe 5, que é o melhor, que indica todos os parâmetros. Vocês já viram isso aqui, né? Na faculdade dá. A faculdade dá para você botar dentro do pacote. Pelo menos um pacote tem que esse aqui. Porque é esse aqui que ele é caro. Então você não bota em todos os pacotes, você bota em um. E aí você pode botar em um e mostrar que o ciclo foi atingido. Tá? Por isso que a faculdade dava. Porque ele é o mais importante. E tem o de classe 6, que é pouco utilizado porque ele é muito específico. Que indica quando 95% do ciclo estiver concluído. Né? Seja a 121 ou 134 graus. Que é um pouco usado. E você tem o biológico, a faculdade às vezes também não dá pra gente botar no pacote, mas ela bota, a técnica coloca e sempre anota do lado o que aconteceu. Por quê? É uma bactéria que são incapazes de crescer se o ciclo for completado. Tá? Então a bactéria está dentro do tubinho
E já caiu isso, quais são as bactérias? São do gênero Bacillus thermophilus. Então, geralmente já está escrito termofílicas, tá? Tá aqui, a Estearothermophilus, tá? E para estufa é o Subtilis. Então, ó, questão de 2017. Com base nos métodos de controle do funcionamento da autoclave, o monitoramento físico é alcançado pelo termômetro e manômetro. Manômetro é pressão, tá? Manômetro é o aparelho que mede a pressão. E garante a eficiência da esterilização pelo calor e pressão? Então, só termômetro e manômetro garante a eficiência? O monitoramento biológico compreende a detecção da morte ou não de esporos após a ser submetido em autoclavação? O termômetro e o manômetro registram temperatura e pressão durante o ciclo, por isso são métodos únicos. Os indicadores químicos são compostos por tiras impregnadas por micro-organismos que são, quando submetidos ao calor, são eliminados e alteram a cor. Indicadores químicos têm micro-organismos? Não, micro-organismos são os biológicos, tá? Então é a letra B, o biológico é a detecção da morte ou não de esporos que estão num potinho. Por que qual não está certo? Porque tem que monitorar também o tempo, não é só temperatura e pressão, tá? Na mesma prova, ó, de uma prefeitura, em relação aos processos de esterilização, avalie as assertivas abaixo. A eliminação microbiana alcançada pelo calor úmido ocorre pela desnaturação proteica? A gente já conversou aqui que a autoclave desnatura as proteínas? Sim, né? A autoclave, ela desnatura e coagula as proteínas pela pressão. Então, verdadeira. A esterilização por meio do calor úmido sob pressão na autoclave convencional é alcançada em temperatura de 121, pressão de 15 libras e tempo de 20 minutos. Veja que está em libras, né? No manual da Anvisa não está em libras, está em ATM. Vamos ver se está certo ou não. O processo de esterilização por meio do calor úmido não danifica instrumentais metálicos, já que o vapor d'água evita a corrosão. Caixas metálicas vedadas hermeticamente são embalagens de escolha para esterilização por calor úmido sob pressão? O correto é 1 e 2. Então, quando se cobrarem em libras, é 121 graus, 15 libras. A conversão é 15 libras, 20 minutos. O processo de calor úmido pode danificar materiais metálicos, sim. O vapor de água pode corroer materiais metálicos. A gente sabe que eles ficam manchados, enfim. Diminui a meia-vida. O método mais seguro para destruir micro-organismos esporulados e fungos é... Qual o método mais seguro para tirar esporos? Autoclave. A gente sabe que glutaraldeído, ácido peracético também matam esporos. Mas ele está perguntando qual é o modo mais seguro e eficiente. Então essa é a diferença entre autoclave e estufa. Que a autoclave mata esporos. Certo? Aí é uma questão do exército, tem milhares iguais se você procurar em bancos de dados, de questões, perguntando qual a bactéria para o processo de estufa e para processo de autoclave. Para estufa é o Subtilis. Tá errado, tá? É o último, é o Subtilis. O Stereathermophilus é para autoclave. Tá? A animação está errada, mas eu estou corrigindo. Subtilis estufa, Stereathermophilus autoclave, tá? Ambos são bacilos. Vamos ver a hora. Nossa. A pergunta era para estufa. A resposta é a letra D. Porém, a animação está na letra A, me sabotando mais uma vez. Stereathermophilus. Esterilização com vapor saturado. Aonde? Onde você tá? Tu não pergunta que chama do deserto, mas não é essa. É a anterior. Eu tô dando aqui. É o micro-organismo utilizado como indicador biológico no processo de esterilização com vapor saturado sob pressão. A questão não é igual? Vapor saturado É porque tinha duas e eu eliminei uma, porque eram iguais. Deixa eu ver. Vapor saturado, então,
É o que? Vapor saturado é autoclave. Ah, então é o contrário. Exatamente. É porque a questão que vocês têm... Aqui, vai ficar lindo no vídeo isso. A questão que vocês têm é o micro-organismo utilizado como indicador biológico no processo de esterilização por vapor saturado sob pressão é... A resposta é estearotermófilos. Por quê? É autoclave. Aqui é uma outra questão do Exército que perguntou o contrário em outro ano. Perguntou na estufa. A resposta é o quê? Bacillus subtilis. Tá? Bancos de dentes. Brevemente, temos 15 minutos para finalizar nossa aula, na velocidade da luz, mas o importante já passou. Mas isso também é importante, tá? Não vou embora. O banco de dentes. Uma coisa importante, eles têm que ser esterilizados em autoclave e, para utilizá-los, você tem que submeter um projeto no comitê de ética. Não é só ir lá no cemitério catar os dentes como as pessoas fazem. Isso não é uma coisa correta, tá? Isso é tráfico de órgãos e você pode ser preso. Se o dente ele tem restauração em amálgama, você tem que lavar e esterilizar em glutaraldeído, tá? Você pode esterilizar em glutaraldeído e não na autoclave. Por que está falando isso? Porque a autoclave ela corrói metal, né? Ela danifica metal. Então, se você quiser preservar a restauração em amálgama, você pode esterilizar utilizando imersão em glutaraldeído, tá? Por 10 horas. Mesma coisa que a gente já viu. Para fins de ensino, preconiza-se que use o emprego em cascata. Já que você pegou dente, o mesmo dente vai para a endodentística, vai passando para os alunos, isso é emprego em cascata. Não é o dente acabar em você. Ah, fiz o canal, lixo. Lixo, não. Fez o canal, o outro vai usar para o pino, o outro vai usar para a prótese. Isso é um emprego em cascata. E em relação ao uso terapêutico, apenas em restaurações. Por exemplo, você pode usar para colagem de fragmento. Você usar aquele dentezinho do defunto ou de alguém que doou para colar fragmentos. Isso pode ser feito se o dente tiver sido autoclavado, tá? Mas em geral a gente usa material, né, sintético, mais simples. Você tem que obter um parecer jurídico do termo de doação. Caso o certo seria se a pessoa fez uma exodontia no seu consultório e você vai usar o dente, você tem que pedir para a pessoa assinar que está doando aquele dente para você. Isso seria o certo. Isso é o termo de doação. Consentimento livre e esclarecido. Ele está doando um órgão dele, que é o dente, e dizendo que você pode usar para pesquisa. Tá? Isso tem que ter. Quem tem? Ninguém. E aí você tem as normas que vocês... que eu acho que não deve cair em concurso, isso não é muita tradição da odonto perguntar o número das resoluções e sim o conteúdo delas, tá? Que é a lei de fevereiro e a resolução da Anvisa, tá? E o decreto de junho de 97. O decreto de março de 2001 e a portaria de 2002. São todas portarias que falam de que você tem que pedir, tem que autoclavar, para fins didáticos tem que usar em cascata, tudo isso está nessas leis, tá? E tem tudo isso na apostila. Caiu na Marinha uma questão de banco de dente, por isso que foi incluído na apostila, tá? Mas fora essa questão da Marinha, eu nunca vi questão de banco de dente. Nunca. Tá? E eu olho muita prova, com muita frequência. Eu gosto até de fazer prova para saber se eu ainda lembro das coisas, de outras matérias. Então, eu nunca vi, tá? Só essa da Marinha. Então, o que é correto afirmar? No banco de dente procede-se a limpeza, esterilização, autoclave, classificação e armazenamento. Caso o espécime possua restauração em amálgama, deve ser submetido à esterilização em álcool. Não, em glutaraldeído, né? O banco de dentes organiza e facilita a doação desses órgãos, o que formaliza suas origens, criando condições ideais para a aprovação dos projetos em comitê de ética. Os órgãos dentais captados pelo banco de dentes somente devem ser empregados para fins de ensino e pesquisa e não para fins terapêuticos. A gente viu que tem um fim terapêutico que pode ser usado, que é o quê? A colagem, né? Após a captação dos dentes para fins de pesquisa, deve-se proceder ao registro de doação, acompanhado pelo consentimento livre esclarecido de acordo com o decreto. Quando os órgãos dentais são usados para fins de pesquisa, o banco de dentes deve reter o projeto.
não sendo necessário o parecer do Comitê de Ética. Então, esse é o correto. Por quê? O banco de dentes é uma estrutura que toda faculdade deveria ter. Não existe na UERJ e agora vai ter um em Petrópolis, que é um lugar onde você tem os dentes e aí eles são disponibilizados. Não é você que chega numa UPA da vida e pega os dentes e nem vai num cemitério e pede pro coveiro. Certo? Então tem que ter um banco de dentes e o banco de dentes, essa história de dente no cemitério é coisa do Rio, tá? No Ceará eu nunca ouvi falar isso, a gente pegava no posto de saúde. Quando me disseram que pegava dente no cemitério, eu fiquei horrorizada. Horrorizada. Gente, eu deveria ter sido coveira, traficante de dentes. Se eu soubesse, eu tinha sido coveira. Gente, que horror, né? Que não é o decreto de 97, se eu não me engano, é o decreto de 2001. Tá? É o número do decreto que está errado, que eu não sei decorado. Porque são muitos decretos. Mas, se eu não me engano, é o de 2001. Tá? O último assunto que chegamos. Cada aula minha é uma maratona, porque eu quero conversar e explicar devagar, mas ao mesmo tempo milhares de coisas. Eu vou começar a não pensar em vocês e botar pouca coisa na apostila. Eu chego em casa assim, desgastada. Eu falo nem com meu marido, ele fala comigo, eu fico ele falando e eu nem aí pra ele. Gerenciamento de resíduos, tá? Os principais resíduos da clínica odontológica são os biológicos e os químicos, tá? Biológicos têm que ser colocados em sacos sinalizados, recipientes e materiais contendo sangue ou líquidos corpóreos em forma livre, ou seja, por exemplo, um órgão. Isso é feito aqui quando você vai fazer uma cirurgia, sobra um pedaço da cirurgia, tem que colocar em quê? Um saco vermelho, tá? Forma livre. Quando recipientes materiais que não contenham sangue ou líquidos em forma livre, ou seja, luva suja, gaze suja, é um material sujo, não é o sangue livre, puro. Pode ser colocado no saco branco. Então, o que acontece com a gente, né? A gente coloca tudo no saco branco. Por quê? É a gaze suja e não o sangue puro. Certo? Essa é a diferença dos dois. Resíduos químicos. Quais são os principais que estão caindo em desuso? Porque a gente está fazendo radiografia digital, né? Graças a Deus. Finalmente esse período chegou. Odeio fazer radiografia. Odeio. Os caninhos ficam desse tamanho. Reveladores e fixadores. E amálgama. Então, quando cai questão de resíduo, ou é revelador, ou é fixador, ou é amálgama. São os três principais, tá? Revelador, eles têm que ser neutralizados, porque o pH deles é muito ácido e não pode cair na rede de esgoto. Então, antes de jogar, tem que neutralizar, passar por um processo químico, tá? Então, geralmente isso que é cobrado. Fixadores têm que passar por um processo de recuperação da prata. Por quê? Porque fica prata impregnada dentro do fixador e se você jogar, você vai contaminar a água com prata. Então você tem que recuperar a prata, ou seja, tirar a prata de lá com um produto químico. Então é isso que cai. O que você tem que fazer para descartar, certo? Resíduos sólidos ou com metais pesados, como a amálgama, resíduos sólidos, eles têm que ser mandados para aterros de resíduos perigosos. A amálgama, especificamente, você acondiciona num pote com água cobrindo, tá? E um pote vedado para evitar o vapor, porque o amálgama é tóxico também por emitir vapores. E esse pote é recolhido pela vigilância, tá? Selo d'água, é água em cima. É um pote, você preenche com água e nesse pote você coloca o amálgama e fecha, tá? E sempre deposita lá. Então tudo que tiver amálgama. E aí você encaminha para a entidade sanitária responsável. Em relação à radiologia, o que cai em proteção radiológica, geralmente, é a questão de distância que tem que manter do cabeçote, e coisas óbvias, que você não pode segurar o cabeçote, você não pode ficar no meio da radiação. Então é isso que tem que cair, tá? Números. Distâncias, 2 metros do cabeçote, isso já foi muito cobrado.
A vestimenta plumbífera, que tem que ter 0,25 milímetros de espessura. Então, em rádio, o que é cobrado são os números, em geral. A espessura do avental. A questão, já caiu na marinha, da quantidade de trabalho, da periculosidade do operador. Se o trabalho for maior do que, a carga de trabalho maior do que 30 miliamperes por minuto por semana, que corresponde a mais de 150 radiografias, tem que ter 0,5 milímetros de espessura da barreira. Outra coisa, aí tá aqui, ó, o avental 0,25 tem que proteger, ó, nenhum elemento deve segurar o filme, você não pode segurar o cabeçote, não pode permanecer ninguém na sala, somente na sala o paciente e você sai na hora da tomada, mantém a distância. Você pode ficar na sala, mas manter a distância de 2 metros. E se alguém ficar, somente em caso de paciente especial e menor de idade. Mas aí a pessoa que fica também tem que ter o avental. Certo? São os únicos casos que são aceitos. E devem ser otimizadas para que o indivíduo não receba uma dose muito alta. Tá? Isso que caiu na marinha, se eu não me engano, foi a questão do dosímetro. Dosímetro é uma película que o profissional carrega no bolso e que ele fica com ela sempre. Ele não pode sair da clínica com ela e tem que botar sempre que está lá. E esse dosímetro todo é sempre verificado, né, com frequência. E aí, sempre tem que ser colocado na região mais exposta do tronco, né, que geralmente é no peito. Por quê? Porque é ali que ele vai receber a maior radiação possível. Então, vai verificar a maior radiação possível. Isso é importante por quê? Porque é aí que ele recebe aquele adicional de periculosidade, de salubridade e controla possíveis acidentes ocupacionais com radiação, tá? Se for usar o avental de chumbo, obviamente, você vai colocar o dosímetro em cima do avental, né? Para calcular a pior dose possível, porque o avental pode bloquear, e deve ser utilizado somente no serviço. Em caso de exposição acidental, o dosímetro é encaminhado para a autoridade, né, que vai fazer a aferição, que no caso é o Ministério do Trabalho, né, órgãos vinculados ao Ministério do Trabalho, que aí você pode até ser processado o estabelecimento se expôs o profissional a um risco desnecessário. Grávidas não devem exceder uma dose de 2 durante todo o período da gravidez. Hoje, com a reforma trabalhista, isso vai acabar mudando. Porque hoje a grávida pode trabalhar se ela entrar em contato, de acordo com o patrão, que aquilo não é perigoso para ela. Então vai funcionar bastante isso, tá? Então isso aqui vai mudar. Durante a ausência do usuário, os dosímetros têm que ser mantidos longe da radiação. Também é óbvio, guardados numa caixinha, fora do ambiente da radiação, para que não dê leitura errada. A pessoa não está usando, mas está sensibilizando porque o raio-x está perto. Então, ó, caiu na marinha. É o que eu falei para vocês, o que cai é número. Sempre, em rádio. Então, de acordo com a publicação, assinale a opção que apresenta a distância mínima em metros que deve manter do tubo. Qual é a distância? Isso aí, 2 metros. E a espessura mínima da barreira de chumbo? 0,25. 0,5. Se ele realizar mais do que 150. Lembra? 0,25 é o avental. E se ele realizar mais que 150 radiografias por semana, a espessura tem que ser de 0,5 da parede. É porque eu li rápido. É tão grande que eu já estava cansada de ler rápido. 0,5 da barreira protetora, que é a parede. Tá? A parede chumbada, né? O negócio do gente, o negócio do chumbo. Parede chumbada. Os reveladores em radiologia. Então, caiu na marinha. Você tem os reveladores e fixadores. Reveladores você faz o quê? Neutraliza. E os fixadores? Recupera a prata. Então a resposta tem que ser neutralizados. Então é isso que cai, tá? Aqui, ó, selo d'água. Selo d'água, quem é que vai pro selo d'água?
O amálgama. Agora, preencha as lacunas. Em relação à radiologia odontológica, podemos afirmar que a obrigatoriedade do uso de dosímetro pode ser dispensada a critério da autoridade sanitária para serviço odontológico com equipamento periapical. Por exemplo, você tem uma clínica, você faz radiografia, você está pensando, gente, eu não uso dosímetro. Quando é que é dispensado o dosímetro? Quando você realiza aproximadamente 24 radiografias por semana. Certo? Se você realiza menos até 24 radiografias por semana, você não precisa do dosímetro. Isso é estimado, certo? Você que vai estimar isso para a Anvisa. Em relação aos dosímetros individuais, então a Marinha tem um costume de cobrar proteção radiológica. Vamos assinalar a alternativa correta. Durante a utilização do avental plumbífero, o dosímetro deve ser colocado sobre o avental. Todo indivíduo que trabalha com raio-x deve usar o dosímetro trocado a cada 2 meses. Os responsáveis legais devem comunicar à autoridade sanitária local resultados mensais acima de 5 décimos, juntamente com o relatório das providências que foram tomadas. Os dosímetros individuais destinados a estimar a dose efetiva devem ser usados na região menos exposta do tronco. Durante a ausência do usuário, os dosímetros individuais devem ser mantidos em local seguro, com temperatura amena, umidade baixa e afastado do dosímetro padrão e fonte de radiação ionizante. E a última, não? Tá correta também. Durante a ausência do usuário, os dosímetros devem ser mantidos em local seguro, com temperatura amena, umidade baixa e afastados do dosímetro padrão. Não é do dosímetro padrão, é afastados da fonte de radiação ionizante. Dosímetro padrão que está errado. Então, tem 2 tipos de dosímetro? Não, não existe. Existe só um dosímetro individual. Hoje as duas estão corretas. Não. Existe um dosímetro individual, não é um dosímetro padrão. Ele tem que ser mantido em local seguro, guardado e longe da fonte de radiação. Certo? É isso que está errado. E aqui está certo. Tem que ser colocado em cima do avental. Então, esse negócio de dosímetro padrão não existe? Não. Não na aferição. O que existe é o padrão de quantidade de radiação que você pode receber, né? Quantidade máxima. Tá? Mas o seu dosímetro, ele é zerado, ele não tem nada. Da parede chupada. 0,5. 0,5. Só se você realizasse 140 radiografias. 0,25 0,25 é uma espessura de proteção, que é a mesma do avental. Que é a mesma do avental, Você tem que ter uma barreira, porque se você realiza mais que 140... por semana, é isso? Por semana. Só a barreira de 0,25 não vai ser efetiva por exposição repetida. Então você usa de 0,5. Que pode ser a parede, pode ser aquele biombo. Mas aquela distância de 2 metros, mesmo sem a parede, teoricamente você não vai estar recebendo radiação, né? Sim. Uma sala aberta aqui, Sim. 2 metros. Vai receber um pouco de radiação secundária. Um pouco. Certo? Mas o ideal é que você não fique na mesma sala. Caso fique, se mantenha a 2 metros de distância, em qualquer direção. Tá? Longe do cabeçote. De preferência atrás do cabeçote.